ficar de pé, não. Nós vamos ler um versículo que está lá em 3 João, o versículo 2, que fala assim: Amado, eu desejo acima de todas as coisas que tu possas prosperar e em boa saúde, e que também a tua alma prospere. Nós vamos pensar um pouquinho hoje aqui em prosperidade à luz da Bíblia. Quando a gente fala em prosperidade, o que vem na mente? Financeiro, dinheiro. Mas à luz da Bíblia, a prosperidade não é só dinheiro. A prosperidade à luz da Bíblia não tem a ver só com dinheiro. Fica atento. E logo no início a gente vai pensar aqui. Aí você vai pensar assim, mas por que ela vai falar de mitologia grega? Nós vamos falar de um rei que se chamava Rei Midas. E era um rei que tinha o olho grande. Ele gostava de ouro. Quanto mais ouro ele tinha, mais ele queria. E ele teve um pacto para que depois de um tempo, tudo que ele tocasse virar ouro. Era o desejo dele. O coração dele não se saciava e ele queria mais ouro. E aí começou. Ele acordou de manhã e foi tomar café. A hora que ele pegou a xícara, virou ouro. A hora que ele tocou na mesa, ele teve aquela mesa linda de ouro. E de repente a filha dele acordou e foi até ele. E ele se esqueceu que tudo que ele estava tocando virava ouro. E ele abraçou a filha. E a filha se transformou em uma estátua de ouro. Diante dessa história, que parece que para que eu estou contando uma história dessa? Mas diante dessa história eu deixo uma pergunta. Se você tiver aquilo que você quer, vai querer aquilo que você tem? Parece uma pergunta complicada, né? Mas se você tiver aquilo que você quer, o rei Midas queria o quê? Ouro. Ele teve? Teve. Se você tiver aquilo que você quer, ele teve ouro. Você vai querer aquilo que você tem? Uma filha transformada em uma estátua de ouro? Comece a pensar na sua vida, em quantas coisas que às vezes você fica querendo. Se você realmente chegar naquele momento de ter tudo aquilo que você tem, você vai querer? Às vezes você busca tanta coisa, e chega um momento que parece que a sua cabeça não consegue mais nem... esqueci a palavra. Processar, isso. Você não consegue nem processar tanta coisa que você foi buscando e acumulando. Por isso, a razão dessa pergunta, se você tiver tudo aquilo que você quer, vai querer aquilo que você tem? E as irmãs me desculpem que elas já ouviram isso na terça-feira, mas hoje é um culto de missões. Eu acho que é o culto mais adequado para a gente ouvir sobre aquilo que está no meu coração nessa noite para a gente falar. O que é prosperidade? Do grego, uma vida próspera e diligente. Causar prosperidade, prosperar e ser bem-sucedido. Inclui sucesso, isso é do grego, inclui sucesso nos negócios, felicidade nos relacionamentos, prosperidade em qualquer compromisso e transação que um cristão possa legalmente engajar. Então, a prosperidade ela vai envolver você por completo. Não é só ter dinheiro. Tem muita gente que tem dinheiro e não tem nada. Porque se a pessoa tem muito dinheiro e ela não tem saúde, o dinheiro não vai comprar saúde para ela. Então, você precisa ser próspero no financeiro, na saúde, no físico, no emocional, no espiritual. A prosperidade tem que estar presente na sua vida em todas as áreas. Se a gente for olhar num dicionário comum, prosperidade é um estado de próspero, uma qualidade de próspero. Aí tem algumas palavras. Propício, que também é favorável, favorecedor, adequado, apropriado. Ditoso, que é feliz, venturoso. Venturoso, que é feliz e afortunado. E afortunado, que é feliz, venturoso e de todo.
3 dessas palavras, a primeira palavra no dicionário é feliz. Uma pessoa que está doente, ela é feliz? Uma pessoa sem dinheiro, ela é feliz? Uma pessoa que não consegue ver a sua vida espiritual engajar, ela está feliz? A prosperidade vai envolver essas coisas. E a prosperidade, você pode colocar para mim a primeira imagem, por favor? A prosperidade está envolvida, ou a gente pode resumir na palavra dar. Aí você coloca lá que dar é o dom de adquirir riqueza. Quem tem mão aberta, quem tem aquele desprendimento para oferecer para o outro, ele recebe. Mas aquele que tem mão fechada, ele não dá e ele nem recebe. Você não recebe nada de mão fechada. Não tem como você pegar nada, nem um copo d'água, se a sua mão estiver fechada. Você precisa abrir a mão. E uma coisa que, em nome de Jesus, nós vamos aprender é a ofertar, é a dar. Na minha casa, nós aprendemos com meu marido que a oferta é uma coisa que tem que fazer parte do crente. O meu filho está aqui hoje, ele vai lembrar. Às vezes tinha um almoço na igreja, ele sempre era o responsável para preparar o churrasco e normalmente ele doava a carne daquele churrasco. E ele temperava a carne do churrasco, né? E ficava aquela delícia, aquele cheiro, e a gente doido para pegar ao menos um espetinho daquele para provar, fazer na panela. E ele, não, lá amanhã vocês vão comprar e comer. Aqui não, porque já foi ofertado, eu comprei para ofertar. E ele colocou isso no nosso coração, sabe? Ele nos ensinou a ter esse coração desprendido. No início eu até olhava para ele fazendo umas coisas, eu ficava assim, meu Deus, para que ele fez isso? Não precisava fazer isso. Não precisava dar esse tanto, não precisava fazer tanto. E aí o Espírito Santo vai nos moldando e nos ensinando que o coração faz aquilo que ele coloca para cada um fazer. Deus às vezes pode não nos dar algumas coisas, porque a nossa mão não consegue receber. Às vezes nós vamos pedir, pode colocar essa segunda imagem. Pedir para Deus e nós não vamos receber. Nós vamos pedir um carro, mas o lugar que nós vamos precisar estar transitando com aquele carro é um lugar cheio de pedras. Que aquele carro que a gente está pedindo, aquele que nós achamos que é o bom, não vai ser o adequado para ali, vai precisar de ser um carro de 4x4 de tração. Não pode ser um carro normal, é o anterior. Não pode ser um carro normal. E muitas vezes nós pedimos e não recebemos. Pedis e não recebeis por quê? Pede mal. Nós não sabemos pedir como convém. Nós não sabemos nem orar como convém, a gente sabe, quanto mais pedir. O carro que às vezes a gente quer é um desse tipo, mas não é aquele. Às vezes a gente quer um carro que não tem como você andar, que é daquele nível ali, você precisa de uma bicicleta. Às vezes você pede uma moto ou um carro, mas nem carteira você tem. A sua mão não está preparada para receber. Não vai caber na sua mão naquele momento. Muitas coisas que Deus não nos dá é porque ainda não cabe na nossa mão. Talvez lá na frente Ele até vai te responder positivamente, mas naquele momento muitas vezes não vai ser. Mas também Ele pode nos dar chaves que vão abrir portas. E as portas que Ele abre, ninguém fecha. Uma coisa que eu achei interessante aqui é que a maneira que nós lidamos com o dinheiro está intimamente ligada à maneira como tomamos decisões em nossa vida. Como que você toma decisões na sua vida? De uma vez? Você ora? Você espera? Como que você toma as decisões na sua vida? Isso vai estar relacionado com a maneira que você gasta. Porque você vai gastar porque você vai tomar uma decisão, mas para tomar essa decisão você precisa de uma escala de valores e você precisa de fruto do caráter para conseguir ter essa escala, tomar essas decisões e gastar o dinheiro da maneira correta.
O que é que mais tem valor para mim e para você? Na sua vida, o que é que mais tem valor? Aí eu te faço outra pergunta. O reino de Deus, a obra que Ele deixou, que Ele confiou nas nossas mãos, tem valor para você? Porque se tiver, é aí que você vai gastar o seu dinheiro. É aí que nós vamos ofertar. É aí que nós nunca vamos esquecer que o dízimo é dele. O Isaías 1,19 fala assim. Tem duas traduções. Se sois dispostos e obedientes, comereis o melhor dessa terra. Não é só obedecer, não é só comer. Você precisa antes estar disposto a obedecer. Em outra tradução fala, se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Você quer comer o melhor dessa terra? Então começa a obedecer. E quando tem muito jovem e criança, o primeiro que eu me lembro para falar para vocês obedecerem é: honra o seu pai e a sua mãe, para que tudo te vá bem. E você não morra cedo, porque os seus dias vão ser prolongados. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Se nós estamos buscando o reino e a justiça dele em primeiro lugar, nós vamos ver as outras coisas sendo acrescentadas. Nós vamos ver aquela situação que parecia impossível de passar, nós vamos conseguir passar e fazer aquilo que precisa ser feito. O Salmo 118, no versículo 25, fala, no finalzinho dele fala assim: faze-nos prosperar. Faze-nos prosperar. Quando eu me converti, isso tem muito tempo, era raro a gente ver algum jovem da igreja indo para a faculdade. Não existia essa mentalidade, parece, de ir para a faculdade. Era raro a gente ver. Só que eu vejo que nós pulamos etapa, vamos dizer assim. Porque hoje a gente vê muitos jovens indo para a faculdade e perdendo tudo aquilo que ele cria, que ele acreditava, ele muda. Parece que alguma etapa foi pulada de quando não ia e agora que vai muito. É desejo de Deus? É sim, isso é prosperidade. Nós precisamos estar engajados em todas as áreas da sociedade. É lá que a gente fala de missões, pensando em missões na África, em Portugal, lá longe. Mas a faculdade pode ser o seu campo de missões. Mas parece que uma etapa foi pulada nisso aí. Quando a gente começa a falar de prosperidade, algumas pessoas gostam muito, outras pessoas já dão uma torcida. Porque são os dois extremos. Um quer falar muito de prosperidade e outro não quer nem ouvir de prosperidade. Parece que ter dinheiro é pecado. Nós precisamos do equilíbrio do Senhor. Porque o ponto de equilíbrio para nós é com o Senhor, é em Deus. Ele não te quer vivendo só no suficiente, mas Ele quer você no mais que suficiente. Por quê? Para você guardar? Não. Para você investir tudo só naquilo que satisfaz a sua vontade? Não. Deus nos abençoa para que seja cumprido o motivo que a igreja ainda está na terra. Nós ainda estamos na terra para evangelizar. Ou podemos chamar aqui hoje no nosso culto de missões para fazer missões. Missões não é de graça. Ninguém embarca daqui para outro lugar de graça. Ninguém sai daqui para o Nordeste sem pôr gasolina no carro. Missões se faz de 3 maneiras. 3.
Você sabe quais? Aqueles que vão, que têm um chamado e vão para onde o Senhor manda. Aqueles que vão orar e interceder. E aqueles que vão bancar, aqueles que vão ofertar. Se você não foi chamado para ir, então você está nos dois. Ou ofertar, ou orar. E a nossa oração aqui, ela vai abrir portas para o nosso pastor lá da África, que às vezes fica lá precisando tanto de um remédio. Eu não sei, eu ainda não conheço, quero conhecer, eu ainda não conheço todas as missões em todos os lugares que nós temos. Não sei se você conhece, mas existem determinados lugares em que nós temos a nossa missão implantada lá, que passa dificuldade. Não tem como, lá não tem, às vezes não tem como fazer nada para ganhar dinheiro. E nós podemos daqui ofertar para esses lugares. Eu posso, você pode. Não, pastor, você não conhece a minha vida. Eu não posso. Não tem ninguém que tenha tão pouco que não possa ofertar. Não tem. Deus não vai olhar se você está ofertando 10 reais ou 1.000. Para Ele não faz diferença o valor. Para Ele é o seu coração obediente que vai contar. A palavra nos leva ao equilíbrio. Andar na verdade é prosperidade espiritual. Em Hebreus 4:12 fala assim: porque a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e as intenções do coração. Não sou eu que vou conseguir descobrir a intenção do seu coração. Às vezes, no meio de todos nós, aquela pessoa veio e fez a intenção, parecia boa, porque a atitude foi uma atitude boa. Mas talvez a intenção do coração não era uma coisa boa. E só a palavra vai separar para mostrar se a intenção do coração foi boa ou não. Só através da palavra nós podemos viver a plenitude da prosperidade em nossas vidas. O nosso alvo é cumprir a palavra de Deus. Por isso, cuidado para não cair nas valas da estrada. A nossa empresa trabalha com cegonha. O tamanho da cegonha são 23,40 metros. Da ponta lá do início do caminhão até o final da carreta. São 23,40 metros. Se o motorista passa uma das rodas, ou do cavalo, logo no início, ou daquela roda lá no final, numa vala, ele tomba. O caminhão tomba por causa da vala. E a vala, em relação ao tamanho do caminhão, não é nada. Mas o caminhão tomba. Porque ele passou na vala. Ele caiu na vala. Se um caminhão com um tamanho tão desproporcional ao tamanho da vala cai numa vala, nós pensando em nós, seres humanos, com as valas que a vida prepara para nós precisamos ter cuidado onde nós pisamos. Nós precisamos aprender a olhar onde nós estamos pisando, para não pisar numa vala e tombar como um caminhão. É preciso ter cuidado para cumprir a palavra de Deus. E uma outra coisa sobre prosperidade, que a prosperidade não é a finalidade para o cristão. Ela é uma consequência. É um meio para se alcançar o fim. Evangelizar o mundo. Terça-feira eu falei, e hoje eu também não pensei nisso, que eu queria estar com uma calça, daquelas que tem o bolso bem fundo, para a gente pegar assim lá de dentro e puxar para fora, que o bolso do crente tem que ser assim. Você não tem que ficar guardando, você tem que pôr o seu coração pronto para ofertar.
Às vezes nós temos dó de devolver para o Senhor aquilo que é dele. Se a gente não faz o principal, que é isso, a gente vai ter uma oferta. A Bíblia fala de oferta e de oferta alçada. A oferta alçada você faz que possa ser no final do ano, mas você vai tirar uma oferta como se fosse o louvor que foi aqui em agradecimento. A gente vai pegar aquela oferta do ano todo em agradecimento também. Você vai lançar a mão, Senhor, pela bênção que o Senhor me deu esse ano. Como que você passou na pandemia? Deus te sustentou? Porque nós passamos de uma forma que eu ficava maravilhada com Deus. A gente conseguiu passar sem passar por desespero financeiro. Deus cuida quando você obedece. Deus cuida quando você dá. Deus cuida quando você oferta. Mas quando você guarda e deixa o escorpião no seu bolso, não. E às vezes você pode estar olhando e pensando assim, por que ela está falando tanto de dinheiro, de oferta, de dar? Porque, queridos, isso faz parte da minha vida. E quando uma coisa faz parte da vida da gente, a gente pode falar daquilo com autoridade. Porque faz parte. E em nome de Jesus, que vai começar a fazer parte da vida de cada um aqui nesse lugar. E aqueles que estão ouvindo também, não é à toa que eles estão ouvindo lá em casa, onde for. É porque eles também vão entender que precisa fazer isso. A prosperidade é ausência de necessidade. Quando Jesus morreu na cruz, ele conquistou tudo por nós, não foi? A gente não fala assim? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Se é direito nosso e se é nossa herança, o que ele conquistou na cruz? A gente lembra muito só da salvação, mas não foi só a salvação que ele conquistou na cruz. Ele conquistou para a nossa salvação. Ele conquistou cura, porque, como eu disse, uma pessoa doente, ela não está feliz, ela não é próspera. Ela precisa tomar posse do que Jesus conquistou para ela. Ah, então você está falando que doença está errado. Não, estou falando que nós precisamos aprender a olhar, que nós cantamos, que tudo que ele conquistou na cruz é direito nosso. Ele conquistou paz. Quem está doente tem paz? Quem está sem dinheiro tem paz? Quem está com algum problema afligindo a mente, o coração, não tem paz. E ele conquistou lá na cruz. Mas nós precisamos entender essa palavra. Pode pôr o último slide, o terceiro. Nós precisamos aprender que essa palavra, compromisso, porque eu preciso ter compromisso com Deus, porque quando eu tenho compromisso com Ele, Ele tem compromisso comigo. E se você olhar para a palavra compromisso e esquecer ali da letra M, vai ter um preço. Você precisa comprar. Compro isso. Compromisso é um preço que você tem para pagar, para cumprir. Ninguém é obrigado a assumir compromisso. Mas a partir do momento que você assume, você está empenhando a sua palavra. Aí você precisa cumprir. A palavra compromisso, ela tem esse grande peso para a nossa vida, de comprar, de custar alguma coisa. Se eu faço um compromisso em estar no louvor, eu tenho o meu compromisso dos dias de ensaio. Se eu faço um compromisso em qualquer coisa na igreja, vai ter aquele dia que eu preciso estar. Eu acho que já deu para ver um pouquinho que prosperidade é muito mais do que só ter dinheiro. Prosperidade é estar firme na rocha, que é Jesus. E muitas vezes a prosperidade e a pobreza são condições espirituais. Porque primeiro tem que estar aqui dentro, para depois sair.
Terça-feira eu falei, a gente riu muito aqui de umas coisas, mas sabe aquela vida assim que você... Parece que você ama guardar coisa estragada, coisa rasgada, roupa velha. Às vezes a roupa não está dando mais nem para você usar, mas você ainda guarda tanto e fala assim, não, eu vou doar. Doar para quê? Para virar pano de limpar a casa, né? Porque às vezes não está dando mais nem para você usar. Mas tem aquelas pessoas que são agarradas nas coisas de uma tal forma que não conseguem liberar. Sabe? Eu não aguento. Xícara que quebra a alça para mim, acabou. Xícara com aquelas beiradinhas todas quebradinhas também, acabou. Para que ficar guardando algumas coisas que não vão ter utilidade nenhuma? Nenhuma. Por isso que eu estou dizendo que é uma condição espiritual, é uma coisa aqui de dentro que precisa sair. É igual aquelas pessoas, os acumuladores, quando eles começam a juntar as coisas, a casa não tem quase nada. Mas não vai percebendo tanto de coisa que vai acumulando, 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 até não ter mais jeito de viver dentro daquela casa. E essas coisas de liberar isso que não presta... Vasilha sem tampa vai ter utilidade? Se não tiver, joga fora. Mas a gente tem mania de olhar e falar assim, não, mas isso aqui ainda está bom, serve para mim fazer uma salada. Nós precisamos tirar essa condição de dentro e mudar. A vontade de Deus é que tenhamos o suficiente para suprir não só as minhas necessidades, mas a necessidade dos outros. Quando você ouvir daqui para frente que uma pessoa está com uma dificuldade, não foge não. Você não ouviu à toa. Se Deus permitiu que você ouvisse, tem alguma missão para você naquilo ali. Fica atento. A vontade perfeita de Deus é que tenhamos prosperidade e saúde. Deus deseja que os nossos pensamentos sejam mudados. Hebreus 4:12, que nós lemos, de separar os nossos pensamentos e as nossas intenções. E Romanos, mudar o nosso pensamento. Nós temos que começar... Por ter a nossa mente mudada, nós temos que começar a pensar diferente. Às vezes nós deparamos com um pobre, muita dificuldade, mas orgulhoso. Ele não gosta de receber, ele não consegue receber. Como também deparamos com outros que vão sentar, cruzar os braços e só esperar. Mas nós deparamos com alguns que são orgulhosos. Quando Deus prometeu para Israel, para o povo ir para Israel, Ele falou que a terra era pior do que a terra que eles estavam? Quando ele falou que a terra era o quê? A terra era boa. A terra era o quê? Terra que mana leite e mel. Só que também era uma terra que tinha muito espaço para todo mundo trabalhar. Plantava e nascia, mas tinha que plantar, porque não ia nascer sozinho. Era um lugar espaçoso. E talvez você está escutando tudo isso e está aí. Mas a irmã fala isso porque ela não sabe o que eu estou passando. Ela não sabe como que está a minha casa. Deus sabe exatamente o que você está passando. Ele sabe exatamente aquilo que você precisa. E Ele quer trabalhar na sua vida para que você aprenda a dar. Quantas viagens missionárias o apóstolo faz por ano? Você já parou para pensar que a gente precisa ofertar para essas viagens? Nós não estamos indo, Ele está. Se você nunca parou para pensar, comece a pensar a partir de hoje.
nós precisamos aprender a ofertar. Culto de missões não é só para a gente falar como que está lá a missão, que está uma bênção. E quem está lá, mesmo sofrendo, dá glória a Deus. E às vezes nós estamos aqui com uma vida que, se comparar com quem está lá, uma vida regalada, com coisas que nós não precisamos. Ensina seus filhos pequenos a amar missões. Tenha na sua casa um cofrinho missionário. A igreja fazia, não depende da igreja, não. Pai e mãe ensina sem depender da igreja. Tenha o seu cofrinho missionário lá para ele aprender. Ensina que aquele dia que ele quer muito um sorvete, não vamos comprar esse sorvete, não, para a gente ofertar o dinheiro do sorvete. Isso é ensinar o filho a abrir mão de alguma coisa para ele aprender que obedecer a Deus é o melhor. Quando nós somos salvos, nós saímos de um lugar ruim. A Bíblia diz que é o lamaçal de pecado. E nós vamos para um lugar de provisão ampla. Um lugar que onde na cruz ele já conquistou tudo aquilo que nós precisamos. Faça como Paulo. Não tenha nem a sua vida como preciosa. Porque Paulo estava disposto a viver ou morrer pelo Evangelho. Ele estava disposto a viver bem não tendo nada e a viver bem tendo uma vida cheia de coisas. Se você tem um chamado em um ministério, qual que é o alvo do seu ministério? Se nós entendemos que a nossa igreja é missionária, qual é o alvo? Qual alvo você precisa atingir fazendo parte de uma igreja missionária? Para o Senhor, nós não trabalhamos por recompensa, nem por barganha. Quando nós trabalhamos para o Senhor, nós estamos debaixo da lei da semeadura e da colheita. Se você semeia, você vai colher. Mas se você não semeia, não tem como você colher aqui. Para você colher, você precisa semear. Ministério não é degrau para subir na vida. O ministério prospera quando o meu coração está firmado em Cristo. Sabe, não sei como que está a sua vida, não. Não sei como que está a sua real condição com aquilo que você precisa devolver para o Senhor. Não sei se você já pensou alguma vez em chegar no final do ano e lançar a mão de uma oferta alçada para missões. Não sei. Não sei se você já pensou, e ainda que seja uma quantia pequena, em ofertar todo mês para missões. Talvez você nunca pensou tudo isso. Mas hoje você ouviu sobre isso. E a partir de hoje, no nome de Jesus, toda essa questão, eu creio que vai ser diferente na sua vida. Eu creio que Deus vai começar a mover o seu coração de uma forma diferente. Eu sei que você vai olhar daqui para frente aquilo que precisa de uma oferta de uma forma diferente. Em nome de Jesus. A missão, nós ainda estamos na terra porque nós temos uma missão: evangelizar o mundo. É por causa disso que nós estamos aqui ainda como igreja. E para fazer isso, os de perto, seus vizinhos, não precisa não, mas para você ir para longe, você precisa do dinheiro. Quem vai precisa de ser suprido. E nós que vamos estar aqui, daqui, no cômodo da nossa vida, bem cômoda, nós podemos ajudá-lo aí, ou ajudar aquela pessoa aí. E é para isso que Ele nos chamou. Deus não vai te abençoar se você não tem essa intenção no seu coração de fazer isso. A bênção vem, a prosperidade vem para que você receba, mas também oferte, mas também dê. Quanto mais você fizer isso, você vai ver que quanto mais
a quantidade maior, às vezes, tudo isso você vai ver como que volta para você de uma forma que nós não temos como explicar. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor venha mesmo tocar cada coração. Que, porventura, aqueles que nunca tinham pensado nisso, possam pensar a partir de hoje, Deus, que a tua obra, ela precisa da nossa oferta. Aquilo que tem que ser feito ainda no mundo, precisa da nossa oferta. Pai, e que em nome de Jesus, a nossa vida, a partir daqui, possa ser próspera. Não só no sentido que o mundo entende como financeiro, mas que a nossa vida possa ser próspera em todas as áreas. Pai, a palavra do Senhor diz que quando nós entregamos aquela parte que é sua, o Senhor repreende o devorador da nossa vida. Senhor, desprende a nossa vida dessas coisas. Se nós ficamos agarrados até em coisas que já passou da hora de jogar fora, Deus, desprende a nossa vida dessas coisas de financeiro, de querer mais e mais e mais. Que nós possamos querer mais e mais e mais para o reino do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Que a nossa vida seja mudada hoje, Pai. Para a honra e glória do nome do Senhor. Que esse culto missionário fique marcado na nossa mente e no nosso coração. E que aquela responsabilidade, aquele senso de responsabilidade venha sobre nós nesta noite, Senhor. No nome de Jesus, Pai. Eu glorifico o teu nome, porque eu sei que lá em Efésios 3:20 diz que o Senhor pode fazer muito mais. O Senhor faz além daquilo que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Que essa palavra seja sobre a nossa vida hoje. Efésios 3:20. Que o Senhor possa fazer muito além do que nós temos te pedido. Até do que nós temos pensado, Senhor. No nome de Jesus. Amém.